aproximadamente 2 semanas atrás, a Sony soltou uma bomba que deixou todos os sonistas desesperados. Não somente os sonistas, temos que fazer aqui juízo de valor, né? Mas todos nós que somos amantes do mundo dos games ficamos muito preocupados com o futuro dos jogos do PlayStation 3, do PSP e do PS Vita, visto que a Sony disse que estaria fechando as lojas virtuais do PlayStation 3, do PSP e do PS Vita. Isso caiu como uma bomba na indústria dos games. A Sony pegou todo mundo de surpresa, e por que não dizer, usando um linguajar chulo aqui, pegou todo mundo de calça curta, inclusive os desenvolvedores que reclamaram em muito porque estavam se planejando, ainda estava no planejamento de muitas empresas lançarem jogos ainda para o PSP, principalmente no Japão. E aí foi todo mundo pego de surpresa com essa notícia bomba da Sony. Vale ressaltar que essa notícia pegou muito, mas muito mal. A comunidade gamer sonista começou a reclamar, mandar e-mail, fazer abaixo-assinado pedindo que, pelo amor de Deus, a Sony não fechasse as lojas do PlayStation 3, do PSP e do PS Vita. A comunidade gamer agora, fora do contexto da Sony, começou a criticar essa postura da Sony, visto que nós temos uma Microsoft que vai justamente na contramão disso, a Microsoft preservando seus jogos e mantendo uma retrocompatibilidade total com todos os seus consoles, claramente numa postura de preservação da história da própria Microsoft com relação aos jogos e principalmente em respeito ao consumidor. Coisa que a Sony demonstrou não ter quando resolveu fechar as lojas e deixar na mão muitos consumidores. É claro que um dia isso irá acontecer. Nós sabemos muito bem disso. Inclusive tem um vídeo que eu gravei na época dos acontecimentos, no calor do momento. Vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui os cardzinhos e no final vai aparecer a thumbnail lá do vídeo para você clicar se você quiser saber a minha opinião no momento dos acontecimentos. Inclusive eu falo para todos os que têm consoles como PlayStation 3, PSP e PS Vita como era fácil resolver o problema, visto que não teríamos mais vendas oficiais de jogos desses consoles. Se você quiser saber a minha opinião e como resolver, é só você clicar nesse vídeo aí que eu falo exatamente tudo com relação a isso. Mas voltando a esse vídeo aqui, parece que Jim Ryan sentiu o baque da decisão, a Sony sentiu as críticas, toda a comunidade se voltando contra esse posicionamento da Sony, e Jim Ryan, que já vinha tomando algumas decisões bombásticas, muita gente reclamando, fazendo abaixo-assinado, pedindo a demissão de Jim Ryan, pedindo a substituição do CEO da PlayStation aí, realmente nos mostra que ele sentiu, e aí nós temos aí a famosa trolha reversa. Ou seja, Jim Ryan volta atrás e dá uma declaração de que agora as lojas não seriam mais fechadas. Uma decisão acertada, sim, muito bem acertada por parte de Jim Ryan, que reconheceu o erro, mas a gente precisa entender os fatores que estão justamente contribuindo para esse contexto de trolha reversa da Sony. De trolha reversa da Sony, vamos tentar entender aqui, galera. Olha só o que Jim Ryan disse escrevendo no blog do PlayStation. O chefe da Sony Interactive, Jim Ryan, admitiu que, entre aspas, após reflexão, está claro que tomamos a decisão errada aqui. Fecha aspas aqui para ele, ó. Continuando aqui.
Abre novamente aspas para ele. Falei que fecha não, mas agora abre outra aspas aqui para ele, ó. Hoje estou feliz em dizer que manteremos a PlayStation Store operacional para dispositivos PlayStation 3 e PS Vita. A funcionalidade de comércio do PSP será desativada em 2 de julho de 2021, conforme planejado, fecha aspas aqui para ele. Então, o PSP, a loja do PSP, irá fechar. E a do PlayStation 3 e do PS Vita ainda continuarão. Agora a pergunta que fica é até quando? É até quando que isso vai continuar? As lojas, eu tenho um PlayStation 3 aqui, eu tenho um PSP, estão abandonadas há muito tempo. Há muito tempo essas lojas estão abandonadas. Você não encontra mais nenhuma promoção ali, os jogos sendo vendidos caro pra chuchu. Não tem mais um carinho com essas lojas. Então, o que fica aqui é justamente até quando essas lojas continuarão abertas. Não estou torcendo aqui para que se feche essas lojas, não, muito pelo contrário, eu sou um dos caras que se fosse possível eu queria que continuasse sendo lançados jogos para o PlayStation 1, PlayStation 2, para o Dreamcast, para o Sega Saturno. A gente sabe que comercialmente, né, falando aqui, na forma de comércio do mercado em si, isso não é mais viável. Então a pergunta que fica aqui é até quando? Porque nós temos uma clara e nítida prova de que Jim Ryan sofreu o baque do impacto e das críticas que foram direcionadas à Sony e principalmente à gestão dele. Porque se fosse alguém que gozava de credibilidade junto à comunidade, eu duvido que tivesse voltado atrás. É minha opinião, pessoal. É minha opinião. Então nós temos aí realmente alguém que está temeroso e balançando no cargo. Se não tiver resultados, eu não sei como que ficará. Não com relação ao PlayStation 5, porque nós temos uma notícia agora de que o console está vendendo muito, é o console mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Então realmente a Sony está indo bem, mas a questão da credibilidade, principalmente da pressão, vamos falar bem claro aqui, a pressão que a Microsoft vem fazendo no mercado tem levado a Sony a tomar algumas decisões e realmente, se nós formos olhar, se a Microsoft não estivesse fazendo essa pressão, provavelmente ela não tomaria. Nós temos visto aí a Sony, com relação aos games AAA, também agora apostando em jogos que são vendáveis. E é claro que isso é política de mercado. Nenhuma empresa vai investir naquilo que não vai dar retorno. E o fechamento das lojas era justamente para se focar nesses jogos e principalmente enxugar toda essa máquina, essa engenharia da Sony, e preservar recursos para serem empreendidos nos novos dispositivos. O próprio Jim Ryan disse isso. Olha só o que ele disse aqui, ó. De acordo com Ryan, a decisão original foi, entre aspas, nascida de uma série de fatores, incluindo desafios de suporte ao comércio para dispositivos mais antigos e a capacidade de concentrarmos mais nossos recursos em dispositivos mais novos, onde a maioria dos jogadores estão jogando. Fecha aspas aqui para ele. Então nós temos uma verdadeira trolha reversa. Por que eu digo trolha reversa? Porque até quando a Sony vai manter essa aparência de boazinha? Porque sinceramente, pessoal, pegou muito mal. A Sony começou a ser taxada como anticonsumidora e precisou dar uma resposta.
E foi justamente isso que ela fez. Deu uma resposta. Agora vamos observar para ver se as lojas terão algumas promoções, se terá alguma movimentação nas lojas ou se elas ficarão abandonadas como já estão há bastante tempo. Há bastante tempo. Então agora só resta esperar e ver se realmente há algum interesse por parte da Sony em preservar os jogos e principalmente ser pró-consumidor, ou se não é somente uma jogada de marketing, de fachada, para esconder, para tentar aí tacar uma cortina de fumaça naquela decisão bombástica que pegou muito mal para a Sony.